Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. E a entrevista desta semana está bem especial. Vamos falar sobre a presença das mulheres no turismo, esse setor que foi tão impactado em razão da pandemia, mas que tem se recuperado aí, principalmente no último ano passado e agora em 2023, a previsão é de crescimento para o setor. E a gente vai conhecer agora um pouco da história da Ana Virgínia Falcão, ela que é CEO da Clube Turismo, uma das agências de turismo mais importantes do país. Ana Virgínia Falcão, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, um prazer te receber aqui e conhecer um pouquinho aí da sua jornada, da sua trajetória de sucesso dentro dessa rede de franquias aqui nacional aqui do país. Olá, Bruno, a satisfação é minha, é uma honra estar aqui com vocês, eu espero de algum modo poder contribuir. A gente sabe, né, Ana, que o setor de turismo ele foi bem impactado, né, por conta da pandemia. Eu, inclusive, tenho casos de familiares de que são proprietários de redes de agências de turismo no Nordeste, que de fato quase que tiveram de fechar as portas, mas conseguiram ali se equilibrar, se reorganizar e mantiveram o negócio aberto. E de fato, né, Ana, um setor que foi bastante prejudicado em razão da pandemia, né? O impacto foi enorme, Bruno. Imagine um setor que é considerado uma indústria diante da sua força de mobilizar todos os setores da economia. No ano de 2019, por exemplo, o turismo no mundo ele injetou aproximadamente 9 trilhões de dólares na economia mundial. Imagine termos empresas e nos vermos obrigados a recomendar durante um determinado período, os nossos agentes, os nossos franqueados a não vender, porque foi isso que nós fizemos durante a pandemia. Recomendar aos nossos clientes, aos nossos passageiros a ficarem em casa. E aí o nosso serviço mudou completamente, foi um serviço de suporte, de assistência, de auxílio nas remarcações, das viagens, na obtenção de crédito e reembolso. Mas graças a Deus o cenário hoje é outro completamente diferente, a atividade está muito aquecida e foi preciso muita disciplina, muita persistência, muita resiliência e principalmente acreditar no setor, acreditar na atividade para que a gente pudesse aguardar esse momento de bonança e de mais oportunidades que agora finalmente a gente pode vivenciar. É verdade, Ana, e com certeza um dos setores, como a gente já bem comentou, um dos setores mais prejudicados, mas que desde de 2022, vem se recuperando positivamente, e 2023 é um ano que promete, é um ano de crescimento também para o setor, né? Isso, nós somos uma franquia, Bruno, nós somos a maior micro franquia de turismo do país. Estamos listados no ranking da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, e recentemente a ABF compartilhou alguns dados do setor, que mostram que o setor de hotelaria e o setor de turismo foi o setor que mais cresceu no último período. Então a nossa atividade está uma atividade realmente intensa. E devido a tanto tempo que as pessoas ficaram impossibilitadas de viajar, isso contribuiu para aguçar nelas o desejo de voltar a viajar pelo Brasil e exterior. E além disso, o que a gente viveu foi algo tão forte, foi algo tão intenso, que fizeram as pessoas também perceber a importância de valorizar momentos que nos tragam boas lembranças e boas recordações. E nada melhor do que viajar, Nada melhor do que investir em momentos com a família, em momentos em casal, em momentos sozinho, para você viajar, inclusive sozinha, e se conectar consigo mesma. É algo que, inclusive, muitas mulheres fazem e algumas franqueadas da nossa rede trabalham esse segmento, esse nicho, de mulheres que desejam viajar sozinhos para se conectar consigo mesma. E falando delas, Ana, já que estamos aí no mês comemorativo, o mês de março é um mês especial para vocês mulheres, como é que anda o interesse dessas empreendedoras nesse setor tão importante para a economia brasileira?
temos até alguns dados interessantes, Bruno. Como eu disse, nós somos uma franquia presente em todo o território nacional. São mais de 542 franqueados em todo o Brasil. Mais de 55% dos nossos franqueados são mulheres, né, que viram a oportunidade de empreender, de ter um negócio próprio. E nós temos um modelo de negócio, né, que possibilita a liberdade de você poder trabalhar de qualquer lugar, conectado à internet. Isso acaba contribuindo para que mulheres, especialmente que têm filhos, têm algumas restrições, né, de horário, de mobilidade, possam ser donas do seu próprio negócio. E algumas dessas franqueadas empreendedoras, né, elas focam nesse nicho de mercado, né, de mulheres que viajam em grupos, de mulheres que viajam sozinhas. Algumas de nossas franqueadas fazem parte, inclusive, desse segmento, tem esse hábito e essa rotina de viajar, fazer viagens solos, né, também. E são mulheres, né, Ana, que com certeza têm uma dupla, até às vezes uma tripla jornada, né, de vida, né? Sim. E eu até não enxergo isso como um fardo, Bruno. Eu me coloco nesse meio. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou empreendedora, sou estudante, mas é algo que essa divisão de tarefas me gera satisfação, me gera bem-estar. Talvez eu não fosse... talvez eu não conseguisse exercer o meu papel profissional do modo como eu gostaria, se pessoalmente, como mãe, como esposa, como filha, eu não tivesse esses papéis. Então, o trabalho me motiva a cumprir e exercer o meu papel de mãe, a valorizar o tempo que eu tenho com meu filho. E, ao mesmo tempo, é o meu filho que me dá força, energia, em buscar cada vez mais condições melhores, mais oportunidades na minha vida profissional. Porque quando eu faço isso, eu penso em mim, eu penso também nele. Então, ele é minha motivação. Então, esses papéis, esses diferentes papéis que hoje as mulheres assumem e que eu percebo que tem mudado, né? Os homens também, hoje em dia, têm se dividido mais em vários papéis. É isso que me possibilita, inclusive, estar aqui, o fato de eu ter um esforço como homem, como pai, exerce também todos os papéis que ele precisa exercer. Então, é algo que me motiva e é algo que, para muitas mulheres, muitas de nossas franqueadas, eu percebo que também é uma motivação e não um fardo, apesar do cansaço que isso gera, né? É verdade, Ana. E com certeza o que todo mundo quer saber é conhecer um pouquinho mais da história da Ana, esse lado empreendedor dela. Eu estava lendo ali um pouquinho da sua história, você ingressou no mundo, no ramo de turismo muito nova, desde muito cedo. Tentou uma primeira oportunidade, inclusive de estágio na empresa que hoje você é a CEO da empresa, né, dessa micro franquia, né, a maior do Brasil. Como é que foi essa história? Você teve um primeiro contato, não desistiu como todo brasileiro, né, que não desiste nunca, persiste, vai até o fim, até conquistar, até conseguir, é isso que eu quero. É uma mulher determinada, né, Ana? Eu sempre fui muito curiosa, Bruno. Aos 18 anos eu estava na expectativa, né, de iniciar minha graduação e ao conquistar e conseguir ingressar na faculdade eu não me acomodei nisso, né? Desde o início eu já percebi a importância de ter o conhecimento teórico, mas de algum modo tentar aplicar esse conhecimento teórico no mercado e na vida prática. Então, no meu primeiro período de faculdade, eu já buscava oportunidades de estágio e não podia, não é ainda. E assim que isso foi possível, eu passei a buscar essas oportunidades. A Clube Turismo, ela surgiu em 2008, mas a empresa ela foi fundada em 2003. Eu ingressei no ano de 2006. Havia sido reprovada, inclusive, em uma das seleções de estágio para essa mesma empresa. Fui para uma outra oportunidade e, posteriormente, eu fui chamada para vir para cá. Eu iniciei como estagiária.
E desde sempre, a posição de estagiária, ela foi por mim muito valorizada. Foi uma oportunidade que eu tive de me mostrar, de ter contato com os fornecedores, de viver a prática, né, do mercado. E eu sempre tive o espírito de dono. Então, eu não me sentia executando uma tarefa, eu me sentia na necessidade de aprender, né, tudo aquilo novo, né, que a empresa tinha para mostrar, mas também de levar para a empresa sugestões, informações e colaborações que eu pudesse dar. Pouco tempo depois eu fui efetivada na empresa e em 2008, 2 anos depois, nós formatamos o modelo de franquia. Isso surgiu após percebermos uma demanda intensa, né, no mercado de viagens. Os nossos clientes nos questionavam sobre a possibilidade de termos novas agências, novos pontos de atendimento, né, em outras áreas da cidade. E atendendo uma cliente nossa que viajava muito, sempre para Portugal, ela disse que tinha o sonho de ter uma agência de viagens, mas se sentia insegura para isso. Na época, nós já estávamos com uma filial. Vimos a dificuldade de continuar expandindo com a abertura de unidades próprias. Percebemos que haviam pessoas que, assim como nós, queriam fazer uso dessa oportunidade de agenciar, né, viagens. Então, por que não franquear? Então, formatamos o modelo de negócio no ano de 2008. Em 2009, o nosso processo de expansão ele foi iniciado e se deu de uma maneira muito acelerada, muito rápida. Ana, eu só vou pedir aqui um tempinho para você, para a gente seguir com esse nosso bate-papo. Vou fazer um rápido intervalo, mas na volta, daqui a pouquinho, a gente volta a falar aí sobre esse processo de expansão da Clube Turismo, tá bom? Combinado. É isso aí, para você que está em casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com mais turismo aqui para vocês. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre a importância e a presença da mulher no empreendedorismo no turismo. E a gente estava conversando no bloco anterior com a Ana Virgínia Falcão, ela que é CEO da Clube Turismo, essa microfranquia, a maior microfranquia do país. Ana, você estava falando para a gente, explicando aí como é que se deu esse processo de expansão da Clube Turismo. Até fiquei curioso, a sede de vocês fica aí em alguma cidade do Nordeste? Sim, nós estamos sediados em João Pessoa, na Paraíba, Bruno. Ah, que bacana, e que legal. A maioria dos nossos franqueados estão concentrados principalmente na região sudeste do país. Ah, olha só. Mas que também tem, claro, franquias aí em todo o estado, né, do Nordeste, né? Sim, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. É até uma particularidade da nossa rede, porque o comum são as franqueadoras elas expandirem na região onde o franqueador está sediado, né? E a gente seguia um caminho inverso. Estamos sediados na região Nordeste, presentes em todos os estados, mas a maior concentração de franqueados se dá na região sudeste do país. E um dos motivos disso é o potencial realmente existente, né, na região para a exploração da nossa atividade. Entendi. E aí você estava nos falando que o processo de expansão da franquia começou ali por volta em 2009 com uma unidade, né, uma filial, e que aí foi ganhando corpo e presença em vários estados, né, em várias cidades, né? Isso, esse processo ele se deu de maneira muito acelerada, até superando as nossas expectativas, Bruno. Falando assim, parece até que foi simples, que foi fácil, mas foi um projeto que antes de iniciarmos, quando eu comentava, né, com algumas pessoas próximas, em algumas delas eu percebia o sentimento, assim, pode desacreditar. Nossa, tão grandioso, será? E nós somos a prova viva, né, de que quando você acredita em algo, nós acreditamos na força do turismo, nós acreditamos no poder, né, do empreendedorismo.
E para a gente é algo extremamente gratificante a gente poder perceber a realização, até me emociona um pouco, mas a realização, né, de tantas franqueadas, de tantos franqueados, né, que acreditaram na gente e que viram na franquia Clube Turismo não apenas uma oportunidade de negócio, mas uma atividade que possibilita e permita a realização pessoal e profissional. Ana, você estava comentando com a gente que já são mais de 500 lojas espalhadas, 500 franquias espalhadas por todo o país, presente em todas as regiões do país e trazendo aí alguns números interessantes, né? E eu estava te perguntando também que já são mais de 50% desses franqueados são mulheres, né? Ou seja, de fato as mulheres estão cada vez mais dominando esse mercado de turismo, que é um mercado promissor, crescente, né? Que vem crescendo aí principalmente nesses 2 últimos anos em razão da pandemia, né? Houve aquela queda, né? Houve aquele medo, né? Aquele alarde não só no setor de turismo, mas em vários outros setores do país. Mas aí com o fim, digamos assim, pelo menos a pandemia amenizou, né, um pouco, o setor também melhorou e melhorou muito, já até porque as pessoas querem e gostam de viajar, né, Ana? Isso mesmo, Bruno. São mais de 542 franqueadas, desculpa. Um pouco mais de 55% desses empreendedores são mulheres. É até curioso porque aqui na franqueadora, praticamente todos os cargos de liderança, a gente brinca que homem aqui é minoria, mas praticamente todos os cargos de liderança são ocupados por mulheres. Foi algo que aconteceu naturalmente. A gente se percebe cumprindo um papel também de contribuir com o empreendedorismo feminino, porque a pergunta que todos nós devemos nos fazer né, se o IBGE retrata os dados, né, da população brasileira, número de homens, número de mulheres, por que é que ainda nós temos um número reduzido de mulheres ocupando, né, postos de trabalho, especialmente ocupando cargos gerenciais, se muitas vezes o nível de escolaridade é até um nível bem avançado. Então, na nossa empresa, isso tem ocorrido de uma maneira muito natural, tanto na oferta de postos de trabalho, né, em nossas unidades e na franqueadora, como também no ingresso de franqueadas mulheres empreendendo, investindo em seu negócio próprio. Ana, nesse universo das franquias, deu para entender bem que as mulheres estão mais presentes, pelo menos nesse modelo de negócios da Clube Turismo. Qual é o perfil dessas mulheres? São mulheres que querem ter o negócio próprio, que era um sonho de cada uma delas se tornarem empreendedoras, principalmente nesse setor, nesse segmento que realmente você lida com sonhos, né? Você realizar ali uma viagem para uma mulher ou para um casal ou para uma família, de fato você está mexendo com e lidando com sonhos de muitas famílias brasileiras, né, Ana? Qual é o perfil dessas empreendedoras, dessas mulheres? É um perfil bem comum na nossa rede. Isso é um reflexo também de um processo de seleção, né, eficiente que nós fazemos, Bruno. Mas, de modo geral, são mulheres apaixonadas por viagens, são mulheres que gostam de viajar e que muitas vezes, de tanto viajar, elas se tornaram referências, né, para amigos, colegas, familiares. Algumas delas, inclusive, viram na franquia a oportunidade de rentabilizar algo que elas já faziam de graça. Por exemplo, como dar dicas, montar um roteiro, montar uma programação de viagem para um amigo que vai viajar para um destino que ela já conheceu. São mulheres que buscam autonomia, buscam independência, buscam a liberdade, seja de poder definir o seu próprio horário de trabalho,
seja de poder ter a comodidade de trabalhar em casa ou em qualquer lugar, de modo a facilitar, né, a sua rotina pessoal com a rotina de trabalho. Quando eu disse que são mulheres apaixonadas por viagens, é porque é o nosso negócio. Como eu disse em um outro momento, nós não temos um foco unicamente financeiro. Óbvio que quem vai investir em um negócio próprio almeja obter o retorno desse investimento, mas a gente busca promover e contribuir para a realização pessoal e profissional. Isso só é possível quando a gente trabalha com o que a gente ama, com o que a gente gosta. E quando a gente trabalha com o que a gente ama e com o que a gente gosta, a gente potencializa as nossas chances de otimizarmos os nossos resultados financeiros. Ana, ouvindo um pouquinho assim da sua história, percebe-se que você ama o que faz, de fato você é uma mulher que inspira, uma mulher que tem uma trajetória de sucesso. O nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu queria bem rapidamente que você desse aí, deixasse aquela dica de ouro, aquele recadinho para quem está nos assistindo, principalmente as mulheres empreendedoras ou aquelas que querem abrir o próprio negócio, seja no setor de turismo, seja em uma franquia, mas que quer ter aí a sua agência de viagens própria. Qual é a dica de sucesso? Muito obrigada por suas palavras, Bruno. Primeiramente, acredite em você. Né? O nosso negócio hoje, ele existe porque nós acreditamos na força desse negócio, nós acreditamos na força desse projeto, dessa ideia. Persista, né? Desafios, dificuldades vão surgir e é muito prazeroso vencer esses desafios que a gente encontra à nossa frente. Isso nos motiva. E aposte no que você acredita. Empreender exige dedicação, exige esforço, exige estudo. Então, se você estiver segura, decidida, aposte, invista no que você acredita. Inclusive em você, né? Confie em você. Fala-se tanto, Bruno, sobre empoderar as mulheres e, na verdade, as mulheres não precisam ser empoderadas. É preciso que, na verdade, elas acreditem no poder que elas já têm. Só basta olhar para ele, acreditar nele e seguir. É verdade. Ana Virgínia Falcão, CEO da Clube Turismo, essa maior micro franquia de agências de viagens do país. Quero agradecer aqui de coração a sua participação com a gente nessa entrevista tão especial, falando aí sobre empoderamento feminino, sobre o empreendedorismo feminino, sobre a presença das mulheres no setor de turismo. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. A satisfação foi minha, foi uma honra participar e eu espero novamente ter contribuído. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Ana, e para você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É isso aí. Esse mês de março, o Canal Empreender preparando várias entrevistas especiais sobre o Dia das Mulheres. Até a próxima entrevista.